Olá, ser humaninhos. Cada dia eu vou aparecer com uma imagem diferente aqui de fundo, só para zoar vocês. Eu vou dar início a algumas gravações, uma série aí, em que eu vou resolvendo duas, três questões por vez, até para que vocês vão mantendo ritmo, os vídeos também não fiquem muito longos. Então, eu vou dar início aqui ao primeiro, aí eu vou reduzir eu aqui. E vamos lá, já começar a analisar algumas questões. Lembrando que o que eu vou falar aqui desse Enem, eu peguei Enem 2018, em que está muito articulado as questões de sociologia, com história, às vezes com geografia, mas tem um fenômeno aqui interessante. É que eu fui percebendo que os conteúdos de sociologia, ou as impressões, né, e toda a chave interpretativa da matéria sociologia, ela estava presente também em outras questões, né, como e até outras matérias, né, como as linguagens, né. Então, o Enem de 2019, o último Enem que a gente teve, eu já fiz uma curadoria muito mais apurada e a gente vai ver que tem muitas questões, né, que já envolvem uma inter-relação muito grande. Então, vamos lá. Então, eu vou resolver a questão e, ao mesmo tempo, comentar um pouquinho do assunto, dar algumas dicas de como é que vocês devem pontuar e serem assertivos, né, na resolução das questões. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para a primeira questão. Primeira. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de definir toda a realização humana. Uma evidente degradação do ser para ter. Então, qual é o primeiro conhecimento aqui do texto? É de que é o seguinte: a dimensão econômica da vida social, ela parte do pressuposto da compra, em que às vezes a gente tende a misturar o ser e o ter. Então, se eu perguntar assim, quem é você? Provavelmente você vai me dizer as coisas que você faz e não quem é você. Quem é você? Eu sou um aluno que tem isso, né? Eu quero saber quem é você, isso é o que você faz, né? E aí a crítica que ele faz é o seguinte: essa confusão que às vezes o capitalismo faz, em que aquilo que você é aquilo que você tem. Então você precisa ter muito mais para que você seja muito mais. Essa relação entre ter e ser. Isso seria aqui uma fase inicial, que ele chama aqui de primeira fase. Na fase atual, ou seja, a gente não está falando mais dessa coisa, ele já vai partir para uma outra perspectiva agora. Na fase atual, que é diferente da primeira, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer. Então, na fase atual, não é ter agora, é parecer. Então, a coisa mais importante não é o que você tem nessa nova fase, mas aquilo que você parece que você tem, né? Do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e a sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldado pela. Então, o que ele quer saber é o seguinte: essa transitoriedade, né, do sair do ser para o ter e do ter para o parecer, que essa última função acaba sendo até muito mais pulverizada. Essa manifestação contemporânea, que está ligada à ideia de consumo, à ideia de capitalismo, essa manifestação contemporânea descrita no texto é o quê? Então, letra A, valorização dos conhecimentos acumulados, exposição nos meios de comunicação, aprofundamento da violência, da vivência espiritual, fortalecimento das relações interpessoais e o reconhecimento da esfera artística. Veja que aí ele exalta a ideia do parecer. Então, para você aparentar ser alguma coisa, você precisa ver e você precisa ser visto. Então, a mediação, ele acontece através dos meios de comunicação, certo? Então, é isso daí, né? Por que não seria vivência espiritual? Bom, em nenhum momento é falado dessa questão espiritual. Fortalecimento das relações interpessoais. Você poderia até dizer que sim, porque entre o ter e o parecer, tudo isso envolve relação entre pessoas, né? Mas é muito mais forte através da comunicação. Então, a B, ela contempla em seguida a D, né? Como se a D estivesse contida lá, porque as relações interpessoais ela se dá pela exposição dos meios de comunicação. Então, perceba que seria mais completo. Reconhecimento na esfera artística, não há menção a isso aí, né?
Vamos para a próxima. Essa questão aqui é considerada uma questão difícil porque ela exige do aluno alguns conhecimentos prévios para que ele possa responder. Mas tem um nome aí que é simbólico, que aí, se o aluno tiver o mínimo de conhecimento sobre o mundo, aí é que está a importância das aulas de sociologia, de você ver uma televisão, de você acompanhar um documentário, porque por mais que você não tenha um grau de profundidade de conhecimento sobre aquele personagem histórico ou aquele momento histórico, você ainda assim consegue resolver. Essa é considerada uma questão difícil. Esse ônibus, vamos lá para a questão. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955, vamos supor que você nem sabe que ato foi esse, por Rosa Parks, apresentado em uma fotografia ao lado de Martin Luther King. Olha ele aqui, Martin Luther King, né? Que lutou pela, digamos assim, pela instituição de direitos civis. Então, já está o que está aí como pano de fundo é isso. O veículo alcançou um estatuto de obra museológica por simbolizar o quê? Veja, então aqui o que você luta é por uma ideia de igualdade, a ideia de direito civil. Em especial, você tem a igualdade entre brancos e negros. Para isso, você precisa acionar a sua memória histórica, a sua memória sociológica para entender minimamente quem foi Martin Luther King. Aí vamos lá para as respostas aqui. A primeira, o impacto do medo pela corrida armamentista. Não, quando você fala em Martin Luther King, essa não era a principal preocupação dele. B, democratização do acesso à escola pública. Esse aqui até que a gente pode pensar em alguma coisa. Mas olha a idade da mulher que está aparecendo aqui. Bom, mas ela pode ser escolarizada tardiamente. Vamos deixar ela aí de lado. Então, a B fica aí suspenso. A C, preconceito de gênero no transporte público. Pode até ser. Afinal de contas, era uma mulher. Pode ser que tenha algo relacionado a isso. D, deflagração do movimento por igualdade civil. Eu acho que isso aqui seria E, né? Inclusão da rebeldia e comportamento. Vamos lá para a resposta. Me ajuda, bichinho, a passar aqui. Resposta é a D. Deflagração do movimento por igualdade civil. Bom, poderia ser acesso à escola pública, aí vocês têm a resposta, né? Porque foi simbólico, essa mulher se recusou a ceder lugar a um homem branco, tal, porque ela teria uma ascendência negra e tal. Então, vamos acionar aqui a sua memória sociológica, a sua memória histórica, para você entender. Poderia, mas a ideia de igualdade civil, ela não contempla também a ideia da democratização do acesso à escola, né? Não simbolizaria isso também? Poderia ser também o preconceito, né, com relação a gênero no transporte coletivo, mas também não está contida na ideia de igualdade civil, então veja que o Enem tem dessas armadilhas. Não é que as outras respostas estão completamente erradas, mas é porque ela é a que melhor dialoga em sua plenitude com aquilo que foi perguntado. Vamos para a terceira e última de hoje. Opa, foi para a resposta, tá? Não pode ir. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito ao voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1884, que não traria qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício dos direitos políticos por mulheres. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade do direito quanto à possibilidade desse exercício. O que quer dizer? Não era proibido, mas também não era permitido. Então, foi nesse processo aí que se deu a instituição do voto feminino. Inclusive, esse é um assunto que de vez em quando cai em Enem, sempre misturado, né? Aí você precisa situar, inclusive, historicamente. Você vai ter que acessar a sua memória histórica, a sua memória sociológica, para tentar compreender e responder isso aí agora. Ó. O segredo está aqui. Foi somente em 1932, aí você tem que lembrar quem era que estava no poder em 32, Vargas. 2 anos antes do estabelecido voto aos 18 anos, quer dizer, então as mulheres começaram a votar até antes das pessoas acima de 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte, e isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Está dito aí a perspectiva. Um dos fatores que contribuiu para a efetivação da medida, então ele não está dizendo que é o único, mas o que é que impulsionou a colocar como permitido aquilo que não era proibido, que era o voto feminino.
Volta aí para o momento histórico, 1932, Vargas. Situa aí na sua mente o que era que estava passando nesse momento. Então, a superação da cultura patriarcal. Bom, isso de fato existe, isso é um fato, é um fenômeno, né, que, do movimento feminista, que a esse momento aí também já existia, já tinha algumas pessoas fazendo isso, mas não era o mais preponderante, né? A influência das igrejas protestantes, não há menção à igreja aí. Pressão do governo revolucionário, vamos deixar aí de lado, porque você tem uma perspectiva aí de Vargas, mas olha a data né, que isso está ocorrendo. Fragilidade das oligarquias regionais, campanha de extensão à cidadania. Vamos lá para a resposta. Campanha de extensão da cidadania. Por quê? E por que não a superação da cultura patriarcal? Aquela mesma pegada que a gente estava na questão anterior. Quando você estende a noção de cidadania, entende a mulher como cidadã, como alguém que pode votar, alguém que pode participar da vida política do seu país, e isso vem para uma mulher, você não está superando a ideia de cultura patriarcal? Quer dizer, como é que você supera a cultura patriarcal? Não seria através do voto? Não seria através da extensão dela à cidadania? Então, perceba que há uma relação, sim, com a letra A, mas a letra E, ela é muito mais efetiva na resposta, né, naquilo que foi perguntado. Por hoje é isso. Vamos aguardar agora a próxima gravação, né, o próximo episódio, que eu venho com mais outras questões. É isso.